No ar mais um programa Sala de Opinião. E hoje nós estamos aqui recebendo a visita da psicóloga Suzana Schettini. Ela é psicóloga e trabalha com adoção. Exatamente. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, professora. A senhora é presidente de uma associação. Eu gostaria que a senhora falasse dessa associação. Exato, né? Nós estamos falando da ANGAAD, Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção. É uma entidade representativa, ela representa cerca de 140 grupos de apoio à adoção no Brasil inteiro. Nós temos grupos de apoio à adoção de sul a norte, nós só não temos ainda no estado de Tocantins. Então, é uma rede nacional que se dedica a trabalhar as questões que envolvem a adoção. Em sua maioria, somos todos pais adotivos. Na verdade, esse movimento surgiu da família adotiva. Há muitos anos atrás, né, há 20 anos atrás, mais ou menos, numa época em que não havia literatura, não havia muitos recursos, né, onde os pais pudessem dirimir suas dúvidas, trocar experiências, né? E esse movimento foi crescendo e hoje nós trabalhamos todos numa mesma direção. E essa direção é encontrar famílias para crianças que dela precisam, né? Não é procurar criança para família, é procurar famílias para crianças que estão na instituição. Então todos trabalhamos pelo melhor interesse da criança, né? Nesse sentido da adoção. E esse movimento surgiu onde e quando? A ANGAAD ela foi fundada em 1999, né? A sua sede é em Brasília, né? Então, como eu disse, ela é uma associação representativa, eu sou a presidente atual, moro em Recife, então a sede está em Recife, né? Ano que vem eu entrego a gestão e ela vai acompanhando a gestão do seu presidente, né? Os grupos que são os nossos associados estão espalhados no Brasil inteiro, né? Nós, assim, ficamos muito na coordenação, nessa parte representativa. Então, a adoção envolve muitas questões de leis, né, de procedimentos, né? Nós precisamos muitas vezes defender os interesses frente às instituições, ao Conselho Nacional de Justiça, à Secretaria dos Direitos Humanos, ao Ministério da Justiça. Então, a ANGAAD faz esse papel. Ao invés de cada grupo de apoio à adoção ter que dirigir-se a esses locais, a ANGAAD faz essa representação. E hoje, qual é o cenário em termos de Brasil da adoção? A senhora teria um quadro, como definir isso no Brasil? Infelizmente é um cenário assim bem cruel, né? Nós temos hoje, e isso é o que nos angustia e nos mobiliza cada vez mais, né, a continuar trabalhando. Nós temos hoje cerca de 46 mil crianças em instituição. São 46 mil crianças que não estão em família, né? E que deveriam estar numa família, né? Nós sabemos que o lugar da criança, para o seu desenvolvimento pleno, tem que ser numa família. O lugar dela não é numa instituição. Por melhor que essa instituição seja, a instituição não fornece aquele referencial necessário, aquele ambiente necessário para o seu desenvolvimento, né? Então, temos 46 mil crianças em instituição com processos em andamento, né? Nós temos na outra ponta 38 mil pretendentes à adoção, que são casais, pessoas, indivíduos que querem se tornar pais, né? Numa outra ponta, nós temos cerca de 5 mil crianças disponíveis para adoção. A criança, ela só fica disponível para adoção quando a família original, a família de origem, é destituída do poder familiar. Então, quando isso acontece, a criança vai ao Cadastro Nacional de Adoção. Então, neste Cadastro Nacional de Adoção, hoje temos cerca de 5 mil crianças. Então, veja bem, se eu tenho 38 mil pretendentes e só 5 mil crianças disponíveis, por que elas ainda estão disponíveis? E aí entra o nosso paradoxo. Porque aquelas 5 mil crianças não são as crianças que a maioria dos casais desejam, né? Desses 38 mil pretendentes, 87% mais ou menos desejam crianças de 0 a 3 anos, né? As 5 mil crianças que nós temos lá são crianças maiores, são crianças que têm irmãos, são crianças de cor, algumas crianças que têm necessidades especiais, crianças com soropositivas, né? Ou seja, não estão dentro desse perfil desejado. Então, qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho enquanto grupo de apoio à adoção, enquanto rede ANGAAD, né? Nós tentamos sensibilizar os pretendentes para que eles possam abrir-se a essas adoções diferentes, né? Nós não podemos convencer uma pessoa a adotar uma criança para a qual ela não está preparada, uma criança que não deseja. Olha, não tem criança de 3 anos, só tem de 9, leva de 9, seria uma temeridade, né? Então, através de uma sensibilização, de um trabalho contínuo,
que nós fazemos nos grupos de apoio à adoção, nós temos verificado assim muitas flexibilizações nesses perfis, né? Todos esses grupos de apoio, eles fazem reuniões mensais, né? São grupos de apoio, recebem os pais adotivos, recebem os pretendentes. Então estão acontecendo assim fatos bem interessantes. Na convivência com essas famílias adotivas já existentes, esses pretendentes vão aprendendo, né, vão observando, vão amadurecendo o seu desejo. E nós temos observado assim gradativamente uma ampliação desse perfil. Ainda não é o avanço necessário, né? Temos muito ainda que trabalhar. O perfil dessas famílias que querem fazer adoção, qual o perfil dessas famílias? Em geral, são pessoas que não podem ter filhos, né? A grande maioria dos pretendentes são pessoas que não podem gerar, né? Que tem problemas de infertilidade, esterilidade, alguma coisa nesse sentido, né? Existem também pessoas que já têm filhos biológicos, que desejam ampliar a sua família e não querem gerar, né? Querem mais filhos, mas não querem gerar, né? Então adotam, né? Porque a gente hoje, para nós é claro, a adoção ela é apenas uma outra forma de nós nos tornarmos pais. É um outro caminho pelo qual vêm os nossos filhos, né? É tão bom quanto a biologia, né? Pode até ser mais prazeroso. Né? Existe um acompanhamento, por exemplo, após a adoção, por exemplo, da entidade, juntamente com essa família? A senhora acompanha esses casos? Nós acompanhamos no grupo, né? Então, este é o grande papel dos grupos, né? Que quando a família adota a criança, principalmente quando são adoções de crianças maiores, que são crianças que já têm a sua história, né? Que já vêm com experiências passadas, muitas vezes histórias difíceis, né? Exige uma disponibilidade, uma flexibilidade, um preparo desses pais pretendentes, né? E as coisas todas passam a acontecer depois que a criança está em casa. Então, os grupos de apoio à adoção, eles oferecem apoio, né? Oferecem orientações, né? Acompanham realmente, né? Enquanto a família precisa, nós fazemos este acompanhamento. Nós estamos tendo o prazer de recebê-lo aqui em Rondônia. O prazer é todo meu. Qual é a missão da senhora hoje em Rondônia? Pois é, justamente, né? Eu estou aqui para ministrar um curso de capacitação aos técnicos das varas da infância e técnicos de instituições de acolhimento na perspectiva da adoção de crianças maiores. Precisa curso? Precisa, né? Porque a criança maior, né? A criança que já tem uma história, né? Já tem uma trajetória sofrida, né? Tem detalhes que nós precisamos observar, né? Tem as suas especificidades, precisa um olhar mais apurado, precisa uma disponibilidade maior dos funcionários, né, dos técnicos das varas, né? Os pretendentes precisam ser muito bem acompanhados e preparados. Então, o meu papel está sendo este, né, preparar estes técnicos das varas, responder suas perguntas, trazer sugestões, enfim, é nesse sentido. A adaptação de um jovem um pouquinho maior, né, para a adoção, não é uma coisa tão fácil, né, professora? Doutora, eu não diria... Para inserir na família. Sim, eu não diria que é fácil e não diria que é difícil. Eu sempre respondo essa pergunta. É mais fácil adotar criança menor ou é mais fácil adotar criança maior? Não tem como a gente medir, né? Eu penso que não é fácil e não é difícil, é trabalhoso, né? Dá muito trabalho realmente, né? Porque a criança quando vai para a família, para a nova família, para a família adotiva, isso não é mágico, né? Ela não fecha aquele arquivo, esquece tudo que aconteceu e começa a vida nova. Não é assim, né? A adoção de uma criança maior é uma história que continua, né? Então, existe aí uma transição, né, entre uma história e outra, né? E é uma transição, assim, bem... trabalhosa, né, com muitas intercorrências, porque a criança tem que fazer um esforço imenso. Nessa transição, ela precisa desaprender todos os comportamentos indesejados adquiridos anteriormente. Concomitantemente, aprender novos comportamentos, né, que é a transição de cultura. Né? Então, por um lado, desaprender, por outro lado, aprender. Eu batizei a minha capacitação Crianças Maiores, um Novo Nascimento. E é isso mesmo, né? É um nascimento. Não tem como não ser, né? É um uma novo nova nascimento, vida, né? É uma nova vida, né? É possível? Tenho certeza que é possível, né? Está aqui uma mãe adotiva também. E eu posso dizer assim, com toda tranquilidade mesmo, é possível adotar qualquer criança, em qualquer faixa etária, desde que os pais estejam preparados para isso.
né? Eles têm que estar preparados. Então, eles precisam Querer saber... mesmo, né? Precisa ter o desejo, claro, né? E precisam estar preparados para essa trajetória. Então é ali onde a gente tem que ajudar, né? A gente sabe que, eu sempre costumo dizer que ter filhos é uma aventura, né? É uma grande aventura. Quem é pai e mãe sabe que é, né? É uma grande aventura, né? Entramos nessa aventura e não saímos nunca mais. Então, quando a gente vai para uma aventura, a gente precisa preparar-se, né, o melhor possível. Mesmo assim, haverão surpresas, né? Mas se a gente já está preparado para uma grande parte das coisas, já fica mais fácil um pouco, né? Então, o segredo é preparo. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em Sala de Opinião e já voltamos. A vida é escolha, a vida é movimento. Então saia do seu lugar, vem pra ficar. Navegue pelas águas do conhecimento. Na finca não tem como errar, é fazer a diferença. Vem pra ficar, vem. Estar preparado para a vida. Vem pra ficar, vem. Vem pra vida, vem pra finca. A finca é o seu lugar. Vem pra finca, vem pra vida, vem pra finca. Você vai se orgulhar. Vem pra finca. Voltamos com Sala de Opinião. E nossa entrevistada, a psicóloga Suzana. Ela é a grande orientadora da adoção. E nós sabemos da importância, né, dessa causa. Fazer um curso de capacitação é importantíssimo. E aqui em Rondônia, qual a expectativa da senhora? Como que a senhora, o que a senhora espera aqui de Rondônia com esse curso? Veja, a expectativa sempre é grande, né? Então eu trago aqui algumas contribuições. Nós temos aqui em Rondônia uma equipe muito boa, né? Em Porto Velho especificamente, a equipe da VAR é muito competente, né? Eles são muito sérias, muito dedicadas, né? Querem acertar. Tanto é que eu estou aqui, né? Estão abertas, né? Quem sabe a Suzana sabe alguma novidade, né? Que possa nos ajudar. Então, e sabe, né? E sabe alguma coisa que possa nos ajudar. Então, eu espero ter contribuído com algumas sugestões, né, ter aberto alguns caminhos, porque nós estamos todos numa grande sintonia, né, todos tentando fazer a nossa parte, né. Então, ontem eu falava sobre isso, né, o conhecimento é cumulativo, né, então a gente nunca pode achar que nós somos inferiores ou sabemos menos. Estamos todos num compasso de aprendizado, né. Então, eu dizia ontem, né, hoje viajamos para os planetas, né, para Marte, tem aí uma perspectiva, né? Mas tudo isso foi possível porque um dia alguém sonhou que o homem poderia voar, né? Então, nesse campo também, nós temos estados que estão assim mais na frente, não porque sabem mais, porque eles começaram antes. Então, isso não significa que a gente tenha que fazer toda a trajetória. O conhecimento não é cumulativo, eu posso partir daquele momento, eu me aproprio do conhecimento já existente e a partir daquele ponto eu sigo. Então, é isso que a gente tem feito na adoção, né? Hoje nós entendemos a adoção e a gente, esse movimento, nós chamamos de movimento pró-adoção, movimento nacional pró-adoção, né? Nós estamos assim há cerca de 20 anos nessa caminhada e nós vamos amadurecendo nessa caminhada, né? Hoje nós entendemos a adoção como um instituto que deveria estar em toda e qualquer família. Na verdade, ontem à noite, na minha palestra, eu dizia isso, né? Todas as famílias precisam ser adotivas, ou não serão famílias, né? O direito moderno, ele hoje designa a família como aquelas pessoas relacionadas, né, vinculadas pelos laços afetivos, né, de afinidade. Antigamente, a gente designava a família como as pessoas ligadas pelos laços de sangue. Meu marido costuma dizer que laço de sangue é coisa de vampiro. Sangue é sangue, né? Não designa afeto, não designa família. Parente não é família, não é? O aparentado não é família. É família se há laços afetivos. Então, dentro dessa caminhada da adoção, nós, enquanto família adotiva, eu penso que nós temos um grande compromisso. Além de nós estarmos trabalhando pelas crianças que não têm família, que precisam estar numa urgente, né? Nós também precisamos ensinar a sociedade inteira a adotar seus filhos. Então, no meu trabalho clínico, eu vejo tanta criança não adotada. Criança que tem
O tênis da moda, o último eletrônico, a melhor escola, tem Tem motorista. pai, tem mãe. Não tem pai nem mãe. Tem motorista, tem babá. Ela não tem pai nem mãe, ela tem genitores. Que é diferente, né? Pessoas que geram são genitores. Pessoas que são pais são aquelas pessoas que adotam, né? Então, é uma outra forma, né, de nós entendermos, né? Eu penso que a sociedade está se perdendo um pouco, né, nessa questão, esquecendo, né, essa questão da afetividade. Hoje a família conversa muito pouco, né? Os pais conversam muito pouco com seus filhos. Exatamente. Né? O filho sofre e não tem para onde realmente levar os seus sentimentos, né? Porque não tem um carinho, não tem um afeto dos pais. Abre espaço para a droga, né? Porque a droga entra como um anestésico à dor. Porque é o grande protetor. Com certeza. Então, infelizmente, né? Com certeza. Essas crianças que estão na instituição, né? As pessoas às vezes têm uma imagem assim, não, ela está lá, ela tem cama, está guardada, tem comida, tem roupa, né? Está muito bem, ela está guardada. Melhor lá do que na casa dela. Não é bem assim, né? Ter cama, comida, escola não é o bastante, né? Ela precisa de laços afetivos, ela precisa ir para uma família. E se ela não for, né, quando ela tiver 18 anos, ela vai ter que sair da instituição com aquele sentimento de que a sociedade não se preocupa com ela, ninguém a quis. E eu pergunto, será que quando ela sair da instituição e ela tem esse sentimento de ninguém se preocupa comigo, será que ela vai passar a se preocupar com essa sociedade? Vai passar a ser o nosso problema, né? Porque ela vai estar na sociedade. Então, é o nosso papel contribuir para que todas estejam em família. Né? Doutora, o conceito família é algo assim que, na realidade, vem mudando muito. E a família e os seus filhos, né? As redes sociais têm afastado cada vez mais também os seus filhos da família, a família dos seus filhos, os pais, mães. Né? O que fazer? Eu penso que a gente tem que fazer uma revisão de valores, né? Eu tenho um trabalho na minha clínica, eu incansavelmente faço esse alerta, né? As redes sociais são ótimas, a gente não sobrevive mais sem as redes sociais. Eu sou mãe virtual também, tenho uma filha nos Estados Unidos, 10 anos já, e é a forma que eu tenho de comunicá-la. Mas as redes sociais não podem suplantar a vida real, né? A vida não é o virtual, a vida é o real. A convivência a gente aprende. O que está acontecendo? As pessoas não estão aprendendo a conviver. O que é a convivência? A convivência é o encontro das diferenças, das nossas diferenças, né? Então, nós estamos realmente, me parece, criando, formando uma geração bastante individualista. Me preocupa muito isso, né? A gente precisa retomar isso, né? São valores que precisam ser repensados, né? Os pais muitas vezes se perdem trabalhando muito, né, para dar as coisas aos filhos, né, e esquecem, sim, os filhos querem as coisas, mas eles precisam, sobretudo, dos pais, da presença. Presente é bom, mas presença é imprescindível, né? A gente está revertendo isso. Então, nessa caminhada da adoção, quando nós falamos adoção hoje, nós falamos nesse sentido amplo, né? Então, penso que é um grande papel também dos pais adotivos, dos grupos de apoio à adoção, é a gente mostrar para a sociedade a importância da adoção intra toda e qualquer família. Uma atenção, um abraço, um beijo no seu filho tem um papel extraordinário. Com certeza, é o melhor remédio. É o melhor remédio. Né? Como é que a senhora vê, doutora, o papel da academia, da faculdade, nesse processo para que possamos melhorar essas condições? Eu acho imprescindível, né? Eu vejo a universidade, né, e a faculdade, os cursos superiores de formação como forno, né, dos profissionais do futuro. Então, eu penso que a universidade ela precisa estar muito próxima, né? Principalmente de movimentos tipo nós. Né? Eu fico muito feliz quando me convidam para palestrar numa universidade. Eu acompanho assim, muitos projetos de conclusão, TCC, mestrado, né? Canso de oferecer literatura, né, escrever, inclusive, que eu acho extremamente importante, né, que a gente precisa realmente contribuir, né, para uma sensibilização desses jovens. Né, a nossa grande esperança de futuro são os jovens. Né, então, se nós podemos inseri-los no contexto,
neste contexto todo, esse mundo que nós estamos pensando em construir é fantástico. Se nós queremos um mundo melhor, nós precisamos de pessoas melhores. E a faculdade é muito importante nesse processo. A senhora tem conseguido mobilizar, sensibilizar as instituições de ensino nesse sentido? Veja, nós temos algumas contribuições fantásticas. Eu recentemente tomei conhecimento de um projeto em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que muito me emocionou. Eu chorei quando eu li o projeto. Em Santa Maria nós temos um grupo de apoio à adoção lá. Esse grupo de apoio à adoção tem 2 anos. E eles conseguiram, porque nos grupos de apoio à adoção, quem são as pessoas que trabalham? Somos todos voluntários, né? Todos os grupos de apoio à adoção são filantrópicos, ninguém recebe honorários, né? A ANGAD também é de caráter filantrópico, né? Somos todos pais adotivos e diferentes profissionais. Somos professores, eu sou psicóloga, temos médicos, temos psiquiatras, temos juízes, desembargadores, das mais diferentes formações, trabalhando pelo grupo, né? Pessoas que se engajam, que veem a importância disso. Lá em Santa Maria, no grupo de apoio à adoção de lá, existem pessoas que têm conexão com a universidade de lá. E eles conseguiram uma parceria com a universidade. Dentro da universidade existe o ensino técnico. Me parece que é um projeto que tem conexão com a universidade, que é um ensino técnico profissionalizante. Todas as crianças em instituição, aliás, todos os adolescentes em instituição em Santa Maria serão agraciados com ensino técnico. Foi feita uma parceria nesse sentido, né? Vão ter oportunidade de aprender profissões. Eu achei fantástico. Cada adolescente que está na instituição, parece que são 120, se eu não me engano, lá em Santa Maria, vai receber uma carteira de estudante da universidade. Eu fico imaginando a alegria deles, né? Vão ter uma carteira de estudante da Universidade Federal, vão poder usar o RU, que é o restaurante universitário. E o mais fantástico, ainda que mais me emocionou, quando eles tiverem que sair da instituição aos 18 anos, eles poderão usar a casa do estudante, até eles se organizarem. Imenso, né? Oi? Isso é um avanço imenso. Não, achei fantástico, fantástico. A minha grande preocupação, né, é justamente com esses jovens que não conseguem ser adotados. A gente sabe que é difícil, né, conseguirmos adoção para adolescentes. Aos 18 anos eles precisam sair. E daí? Né? Vai fazer o quê? Né? Um jovem que ficou muitos anos dentro da instituição, que não tem referências fora, né, é muito complicado. Normalmente eles acabam se perdendo na sociedade porque não tem nenhuma experiência de sociedade. Né, e acabam voltando para outra instituição, que é a dos menores infratores. Né? Então, se eles estão na instituição e nós percebemos que eles não têm chance de ir para uma família, eles precisam um trabalho em relação à sua autonomia, né? Precisam ter uma profissão, uma forma de subsistência. Então, esse projeto, eu levei lá para Recife, nós temos um desembargador lá, ele é pai adotivo e também está no movimento. Eu só mostrei o projeto. Ele olhou para mim, Suzana, vou ver o que eu posso fazer, porque é fantástico. Eu acho que nós temos que pensar num projeto efetivo para esse jovem, em que não tem para onde ir depois dos 18 anos. Com certeza. Então, isso aí a gente está trabalhando. Essa forma de pensar é uma forma de pensar em sociedade. Este é o papel que eu já estou pensando e vou falar para a senhora. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. A vida é escolha, a vida é movimento. Então saia do seu lugar, vem pra ficar. Navegue pelas águas do conhecimento. Na finca não tem como errar, é fazer a diferença. Vem pra ficar, vem. Estar preparado para a vida. Vem pra ficar, vem. Vem pra vida, vem pra finca. A finca é o seu lugar. Vem pra finca, vem pra vida, vem pra finca. Você vai se orgulhar. Vem pra finca. Voltamos com sala de opinião. E ao nosso lado, a doutora Suzana Schettini, e falando sobre adoção. E, logicamente, que o nosso telespectador quer saber o que fazer, como eu posso fazer para adotar uma dessas crianças que estão aí aguardando a adoção.
Pronto, qualquer pessoa maior de 18 anos de idade pode adotar, né? O primeiro passo é ter o desejo de, né? Eu tenho que ter o desejo de filho, né? Isso é condição sine qua non. Não se pode adotar para fazer caridade. Por favor, não façam isso, né? Porque aquela pessoa que vai adotar para fazer caridade... E às vezes acontece muito, né? É muito ruim, porque esta caridade, ela é um peso muito grande para aquela criança, né? Então, digamos que alguma coisa aconteça e ela não vai retribuir essa caridade, isso é jogado para a pessoa, né? Para a criança. Então, não se pode adotar por caridade, não pode fazer outras coisas. A gente pode contribuir, né, com a instituição de acolhimento, mas não adotar. Adotar, nós só podemos adotar quando nós queremos um filho, né? Então, a criança adotiva não pode vir para consertar casamento, né? Não, eu estou com 10 anos casado, a vida está tão chata, quem sabe eu adoto? Não, não adote não, criança não é remédio não. Não vai consertar casamento, muito pelo contrário, né? Se o casamento não está bom, vai acabar com o resto, né? Porque entra a criança, acontecem outras motivações. Então, não pode adotar para consertar o casamento, para fazer caridade, para substituir um filho que morreu, para fazer companhia na velhice, né? Eu só posso e devo adotar se eu quero um filho. Quem é pai e mãe sabe o que eu estou dizendo. Ter um filho é para a vida inteira, né? Ter um filho é trabalhoso, né? Não tem filho que não dê trabalho, todos dão, tá certo? Filho adotado só dá problema, dá tanto problema quanto filho biológico. Tá certo? Então, eu tenho que ter certeza que eu quero um filho. Se eu tenho essa certeza, eu devo me dirigir à vara da infância da minha cidade, pegar a lista de documentos que precisa. Ah, já não vou não, porque é muita burocracia. É não. Se você for comprar uma geladeira, vão lhe pedir os mesmos documentos. Então, para adotar um filho, tem que mostrar os documentos sim, né? Então, existe um rol de documentos, inclusive um atestado de sanidade física e mental, que os pretendentes reclamam muito. Por que eu tenho que mostrar um atestado de sanidade física e mental? Para ser pai biológico não precisa, pois eu acho que deveria, tá certo? A gente evitaria muitos problemas, né? Então, nós estamos falando de filhos, não é de geladeiras, né? Então, se eu quero educar um ser humano, eu preciso pelo menos mostrar que eu sou são, né, do ponto de vista mental e psicológico. Então, a documentação é fácil, né? Então, o primeiro momento é cumprir com as exigências de documentação, devolve-se a documentação para a vara da infância, ali são marcadas entrevistas, tem uma entrevista com a psicóloga, tem uma entrevista com a assistente social. Por que entrevista com a psicóloga? Ela vai conversar com você para verificar se o seu desejo está adequado, para verificar se realmente você está certo do que você quer, para lhe perguntar qual é a criança que você pretende adotar. Então, é uma conversa necessária, né? Posteriormente, a pessoa que deseja adotar, ela vai ser encaminhada a um curso de preparo para adoção. Isso também tem muita reclamação, né? Para ser pai biológico não tem que fazer curso, pois eu acho que deveria, né? Todos os pais deveriam fazer um curso, né? E faz parte da... Faz parte. A partir de 2009, que nós temos a Lei Nacional da Adoção, né? É exigência legal. Todos os pais adotivos precisam passar por um curso psicossocial para adoção. E já posso dizer que todos os pais adotivos são pais melhor preparados que os pais biológicos. São excelentes pais. Então, o processo não é difícil, não. É fácil. Demora muito. Veja, se eu desejo um bebê, uma criança pequena, vai demorar um bocadinho. Porque não é uma mercadoria que existe, né? A gente não tem fábrica de bebês. Como que faz o procedimento, por exemplo, dessa aproximação do adotado na família? Isso foi uma pergunta importante, né? Porque quando nós adotamos, nós não estamos adotando sozinhos, né? A criança precisa ser adotada na família também, né? Eu lembro quando eu informei a minha família acerca do meu desejo de adoção. Eu já tinha filhos biológicos, né, 2 filhas, e a adoção era um desejo da família, era um planejamento nosso. Eu comuniquei para a minha família que eu estava adotando. Ninguém gostou. Por que você vai adotar? Você está comprando problema, adoção é problema. São crenças sociais. Já chega o nosso problema, né? Teus filhos já cresceram, por que você quer problema? Meu irmão me xingou, minha mãe não gostou, né? Mas, enfim,
Mãe, é uma decisão minha, né? E eu vou adotar, já me inscrevi, agora vou esperar. Então, a adoção é também uma gestação. Quando nós gestamos, tem aqueles 9 meses, durante o qual a família vai se preparando, né? Ela vai lembrando que aquele filho vai chegar. Então, na adoção também tem que acontecer uma gestação. Então, enquanto a gente está esperando, a gente vai conversando com a família, né? Leva um livro lá de vez em quando, leva para uma reunião lá do grupo de apoio à adoção, passa um filme onde o tema é abordado, a gente vai preparando a família, né, para essa chegada. Então, o processo de adoção é fácil, é simples, basta entrar em contato com a vara da infância, né, e manifestar o seu desejo. E qual o cenário da adoção aqui no estado de Rondônia? Como que está no estado de Rondônia, o cenário aqui é muito parecido com o cenário nacional, né? Nós temos aqui em Rondônia 266 pretendentes e nós temos em torno de 11 crianças disponíveis. O que é crianças disponíveis? São aquelas crianças que já foram destituídas do poder familiar, né? Os pais biológicos já estão fora, né? Já foi considerado que eles não terão condições de receber as crianças de volta. Então vejam, 266 candidatos para 11 crianças, né? Então sempre tem muito mais candidatos do que crianças possíveis. Esse é um cenário nacional? O cenário nacional é aquele que igual a esse, não? Igual? Né? Então, muito mais pretendentes do que crianças disponíveis, mas as crianças disponíveis não são aquilo que os pretendentes querem. Mas é tão poucas crianças aqui em Rondônia, né? Mas existe uma outra questão, né? Nós temos também várias crianças ainda em instituição cujos processos estão andando, né? Então, enquanto os processos estão andando, elas ainda não são disponibilizadas, né? O que acontece nessa questão dos processos? E isso é um dos nossos problemas, não especificamente aqui em Rondônia, né, mas é assim parte do cenário nacional. Na lei da adoção existe um prazo, né? A lei estipula que as crianças só podem ficar na instituição 2 anos, é o prazo máximo. Neste prazo, ou ela volta para sua família de origem, ou ela é encaminhada a uma família adotiva, né? Então, nesses 2 anos, são feitas revisões de 6 em 6 meses, né, para ver como é que está a situação da família dela de origem. Às vezes tem problemas de alcoolismo, de droga, né? Então, neste período, a família deveria ser encaminhada a políticas públicas, né, para que ela possa se reorganizar, né? Então, se no final dos 2 anos a família não conseguir se reorganizar, a criança é encaminhada para adoção. Só o que acontece? Em muitas comarcas, nos nossos interiores, né, isso é interior de Pernambuco, também interior de Rondônia, nos interiores, as comarcas não têm equipes técnicas suficientes, não tem pessoal suficiente. Porque o juiz, quando ele vai fazer a decisão, ele precisa estar ancorado em laudos, né? Ele precisa que as suas equipes façam os estudos de caso, né? Façam as avaliações, façam os acompanhamentos das famílias. Então, muitas vezes, a criança fica lá na instituição, aguardando, envelhecendo, porque os processos não andam, porque faltam equipes. Então, é uma situação assim, bastante cruel. A ANGAD, que é essa instituição que eu represento, né? Nós temos assim muitas demandas, muitos ofícios já feitos ao CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, né? Pedindo providências, né, no equipamento dessas varas, né, para que hajam pessoas profissionais suficientes, né, para fazer essas avaliações. Então, um cenário assim, não favorável à infância. Quando a nossa legislação diz que a criança deve ter prioridade máxima, só que infelizmente não tem prioridade. Se uma criança é adotada e essa criança não consegue se inserir com essa família, como que procede esses casos? Na verdade, a adoção é irrevogável, né? Depois que o processo de adoção está concluído, né, e ele é assim cautelosamente feito, né, ele não é um processo que é rápido, né? Quando começa a aproximação de uma família com determinada criança na instituição, primeiro faz uma aproximação gradativa, né? Depois existe um estágio de convivência,
né? São 2, 3 meses em que a criança ainda não fica definitiva, é um estágio de convivência. Nesse estágio de convivência, os vínculos devem acontecer, né? Às vezes não acontecem, acontece isso, né? Mas na maioria das vezes dá certo, né? Então a gente não pode também achar que tudo é perfeito, né? Nem sempre dá certo, mas com cautela, né? As equipes elas têm bastante cuidado nas avaliações, nos encaminhamentos, né? Em grande parte dá certo, né? Então acontecem algumas tragédias, assim, tipo, a família fica com a criança 5, 6 anos e lá pelas tantas, não, ele não se comporta mais, não quer mais e devolve. É trágico isso, né? Já estão acontecendo em algumas partes ações, né? Isso não vai resolver o problema da criança, nem vai restituir a ela, né, a perda que ela vai ter, a perda afetiva, né? Mas em alguns locais já estão acontecendo processos, né, contra essas famílias que devolvem, né? Tem que pagar, digamos, como é que se diz, tem que fazer pagar um acompanhamento, né, para essa criança ao longo da vida dela, ou tipo assim. É interessante tocar nesse assunto, porque muitas das famílias aí que pensam em adotar, pensam que é algo simples, que eu não quero mais essa criança. Não, a criança não é objeto, né? Não é objeto, né? Então a adoção é uma filiação, né? Por isso que o processo tem que ser feito cautelosamente, por isso que demora. Tem que demorar, não pode ser rápido. A gente não pode adotar na emoção, né? Viu lá que não, porque eu quero adotar. Tem que ser uma decisão amadurecida, trabalhada, não é modismo, consciente. Né? Exatamente. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em Sala de Opinião e já voltamos. A vida é escolha, a vida é movimento. Então saia do seu lugar, vem pra ficar. Navegue pelas águas do conhecimento. Na finca não tem como errar, é fazer a diferença. Vem pra ficar, vem. Está preparado para a vida. Vem pra ficar, vem. Vem pra vida, vem pra finca. A finca é o seu lugar. Vem pra finca, vem pra vida, vem pra finca. Você vai se orgulhar. Vem pra finca. Voltamos com Sala de Opinião. Eu gostaria que a senhora mostrasse para todas aquelas pessoas que estão interessadas nesse movimento, né, nessa sensibilização da sociedade. Qual o papel da ANGAD? O papel da ANGAD é um papel representativo, mas nós também temos um papel mobilizador, né? Nós estamos aí ao longo de 20 anos, nós promovemos eventos, né? Nós temos um evento anual que é o nosso ENAPA, Encontro Nacional de Apoio à Adoção. Ano que vem ele vai acontecer em Fortaleza. Ano passado foi em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Então, neste evento, juntam-se todos os atores sociais que envolvem o Instituto da Adoção, né? Nós temos ali pessoal da vara, técnicos, juízes, desembargadores, grupos de apoio à adoção, entidades de acolhimento, todos os atores sociais que envolvem o Instituto da Adoção. E nós debatemos todas as questões que envolvem esse instituto, né? Então, nós promovemos eventos, né? Nós trabalhamos mitos, preconceitos, né? Nós trabalhamos por uma cultura de adoção, né? Quando eu estou dizendo que todas as famílias precisam adotar suas crianças, é uma cultura de adoção, né? Nós costumamos dizer que a adoção é a única opção para toda e qualquer família, né? A adoção que é um direito da criança, né? A adoção é a única forma que ela tem de ter resgatado seu direito a filho, né? Então, o Instituto da Adoção ele foi criado para contemplar a criança, né? Então, nós mobilizamos a sociedade, isso de diversas formas, em eventos, muitos eventos, nossa, tantos eventos, né, no Brasil inteiro, né, que são promovidos por essas ONGs, que são os grupos de apoio à adoção. Ontem mesmo, hoje pela manhã, fiquei muito sensibilizada com um evento que aconteceu em Cuiabá.
que hoje nós estamos numa perspectiva de que as crianças que estão na instituição destituídas do poder familiar, principalmente as crianças grandes, né, os adolescentes, elas precisam ter visibilidade. Como é que elas poderão ser amadas se elas não são vistas? Elas ficam presas ali, confinadas, né? Meu marido costuma dizer que criança em instituição é como semente em envelope, né? Aquela semente que a gente semeia para florescer e para frutificar, né? Tem um prazo de validade. Então, a criança que está na instituição também tem prazo de validade. Assim como aquela semente precisa da terra fértil, né, para florescer ou frutificar, a criança precisa de uma família que vai dar a ela todos os nutrientes indispensáveis ao seu desenvolvimento emocional, né? Então, trabalhamos nesse sentido, né, conscientizando, né, a sociedade de que nós precisamos procurar famílias para crianças, não crianças para famílias. Então nós temos todo um trabalho de busca ativa, nós chamamos de busca ativa, a busca ativa de famílias. Temos parcerias com muitas varas de infância, as varas da infância nos mandam a relação das crianças disponíveis, né, e nós veiculamos essa relação pelos grupos de apoio à adoção. Então, eu mesma estou nessa busca ativa aqui. Então, quando acontece um encontro, que a gente consegue uma família para determinada criança, é uma festa, né? Como se o sentimento é ultra salvo, né? Então, a gente tem aquela sensação de que a gente precisa salvar as crianças, precisa resgatá-las. Então, é um trabalho muito grande, né? E como a sociedade, aquelas pessoas que estão lá nos assistindo, poderão participar desse movimento fortalecendo? Pronto, todos os voluntários são bem-vindos, né? Eu estou falando com vocês de um grande movimento voluntário, né? Se há um grupo de apoio à adoção na sua cidade, aqui em Porto Velho há um grupo de apoio à adoção, é o Acarlando Fortaleza, é um grupo jovem, né? Tem uns 2 anos mais ou menos, que está precisando ajuda. Então, qual é a ajuda? A ajuda profissional mesmo, né? Se eu sou psicóloga, eu posso oferecer o meu trabalho, posso trabalhar com pretendentes, posso trabalhar com as crianças. Normalmente nós fazemos reuniões, paralelamente às reuniões, nós temos reuniões com as crianças adotadas, né? Desenvolvemos projetos nas instituições de acolhimento, então tem muita coisa para fazer. Se eu sou um advogado, eu posso oferecer o meu trabalho, meu assessoramento técnico de advocacia. Se eu sou um juiz também, se eu sou um professor, nós temos trabalhos nas escolas. Um grande útero social é a escola, né? Quando a criança sai da instituição, se ela é maior, normalmente ela vem com muitas defasagens de aprendizagem, né? Porque a criança que está na instituição é como se ela ficasse num stand-by. Todos eles têm problemas de aprendizagem, né? A aprendizagem fica completamente prejudicada, o senhor é professor, né? Me compreende? Quando a criança não tem o estímulo afetivo. Né? Outro dia eu estava lendo uma pesquisa de um neurologista americano, ele dizia exatamente isso, né? Que é o afeto que desencadeia as sinapses. Achei tão interessante a abordagem dele. Então a criança na instituição não tem o afeto, ela tem, digamos, aquelas coisas materiais, mas ela não tem o afeto que ela precisa. Então tem muita coisa que pode ser feita. Todos os voluntários são bem-vindos, vocês podem entrar em contato com o grupo de apoio à adoção da cidade, né? E há alguma forma de engajar-se, né? Então nós temos voluntários que trabalham na área da comunicação, né? Nós fazemos vídeos onde nós divulgamos o nosso trabalho, fizemos muitos vídeos das famílias adotivas, né? As pessoas veem e se mobilizam, né? E é possível, né? O brasileiro está sensível à causa. Está muito sensível, né? É um movimento que tem crescido, né? Tem se expandido e tem agregado pessoas, né? Cada vez tem crescido mais. E o que a senhora espera daqui para frente? Eu espero que cada criança possa um dia não ter que ir para uma instituição, que ela possa ir para uma família, né, que é o lugar onde ela deve estar, né? Eu penso que a gente tem que chegar nesse ponto. As crises financeiras dos países, as dificuldades financeiras das famílias, trazem mais problemas? Com certeza, né? A grande maioria das nossas crianças que estão hoje em instituição são crianças que vêm de famílias que têm dificuldades, né? Existem pesquisas, né? Aliás, infelizmente o Brasil é muito pobre, né, em pesquisas, mas uma das poucas pesquisas que nós temos, que é uma pesquisa do IPEA, justamente aponta isso, né? Mais de 70% das crianças que estão lá, o problema é a pobreza, né? A pobreza extrema, né? Tem a drogadição, tem a negligência, a violência doméstica, essas coisas, né? Evidentemente, né, um país que tem problemas
com as políticas públicas como nós temos, a gente não quer entrar nesse âmbito político, tem mais problema, né? Então eu penso que todos nós precisamos trabalhar na perspectiva de um mundo mais adotivo, né? Nós costumamos mencionar a atitude adotiva que precisaria estar em todos os contextos, né? Atitude adotiva que entende que todos são peças importantes nesse planeta, que todos têm direito, né, às mesmas coisas, né? Então, para isso precisamos trabalhar com pessoas, né? O mundo só vai melhorar se nós melhorarmos, né? E a gente tem que começar com a gente mesmo, né? Então, de minha parte, eu tenho que responder todo dia de noite. Eu fiz tudo o que eu podia, dentro do que eu sabia, nas condições que eu tinha. Se a resposta é sim, eu durmo tranquila. Professora, e dentro desse movimento, a relação com o Poder Judiciário, ele também tem colaborado, ele tem fortalecido para acelerar esses processos? O que falta? Eles têm dificuldades, como eu lhe disse, né? Eles têm dificuldades de equipamento de pessoas, né, em algumas áreas, né? Então, na minha cidade, que é Recife, nós temos um entrosamento total com o judiciário, né? Nós trabalhamos em parceria mesmo, tanto é que os pretendentes de Pernambuco, né, quando eles entram no processo de habilitação para adoção, lá a Vara da Infância exige 4 frequências ao grupo de apoio à adoção. Né? Então, eles têm que frequentar o grupo de apoio à adoção, porque eles compreendem a importância do nosso trabalho, a importância da vivência. Né? Então, a nossa grande contribuição enquanto grupo de apoio à adoção é a vivência prática, né? São as experiências enquanto família adotiva. Né? Então, eles já compreendem que aqueles pretendentes que frequentam as reuniões do grupo de apoio à adoção, provavelmente poderão ampliar o seu perfil, né? Então, nós trabalhamos muito em parceria, né? Semana que vem eu vou participar de uma capacitação de pretendentes, eles vêm ao grupo de apoio à adoção com palestra, toda hora a gente está trabalhando em aperfeiçoamento de magistrados. A minha grande frustração recentemente foi descobrir que o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, não é matéria obrigatória nos cursos de Direito. Eu quase tive uma síncope, e não é. Se a criança é prioridade máxima, né, dentro da nossa Constituição Federal, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, como é que o ECA não é disciplina obrigatória nos cursos de Direito? É opcional. Eu não acreditei, eu tive que ver 2, 3 vezes. A gente, enquanto ANGAD, estamos mexendo nisso. Como é que um juiz pode, digamos, avaliar uma situação sob a ótica do ECA se ele não estudou? Não é um paradoxo isso? Eu não acreditei. Então, tem tanta coisa para fazer, sabe? Então, todos são bem-vindos. Estamos chegando ao final de Sala de Opinião. Quero agradecer imensamente a senhora. Foi um prazer imenso dizer que nós estamos aqui imbuídos nesse propósito. Maravilha. Vamos somar nesse movimento. Maravilha. Né? E estamos à disposição. Maravilha. Muito obrigado pela oportunidade. Eu fico muito feliz quando eu posso falar dessas coisas, né? Eu penso que realmente é uma grande semeadura, né, do novo mundo, né? A gente precisa fazer isso. Né? Então, percebo sempre que a gente precisa construir uma massa crítica aí que vá numa outra direção, né? A gente não pode entrar, digamos, naquela avalanche de notícia ruim, né? Precisamos visualizar coisas boas. Muito obrigada. Um grande abraço para a senhora, muito obrigado. E aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. A vida é escolha, a vida é movimento. Então saia do seu lugar, vem pra ficar. Navegue pelas águas do conhecimento. Na finca não tem como errar, quer fazer a diferença. Vem pra ficar, vem. Está preparado para a vida. Vem pra ficar, vem. Vem pra vida, vem pra finca. A finca é o seu lugar. Vem pra finca, vem pra vida, vem pra finca. Você vai se orgulhar. Vem pra finca.